Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Quem Pode Podcast. Eu sou o Fábio. Eu sou o Rojão. E estamos aqui juntos em mais um programa divertido e informativo que fala de algum assunto relevante aos nossos grandes ouvintes. Hoje será um prazer. E hoje nós vamos estar ali falando um pouco da perestroika, Rojão. Perestroika ou da Chechênia? É ali, na Tcheca, né? Região tcheca. Então, o nosso tema de hoje é Pepeca Saudável. Opa! Quem Pode Podcast. Muito bem, estamos de volta. E hoje, Rojão, os nossos abraços e beijos especiais. Eu vou começar mandando um abraço mais do que especial para Flávia Danzincourt, lá do Rio de Janeiro, que diz que ouve a gente toda hora. Do Rio? Lá do Rio. Do Rio, é Marra Legar. E ela ouvia a gente lá da Irlanda, pra você ter uma ideia. Sim, também é Marra Legar. E você vai mandar um abraço pra quem? Eu quero mandar um abraço pro Brad Pitt. Pro Brad Pitt? Quero mandar um abraço pra ele. De repente, um dia ele ouve isso aí. Eu tô mandando um abraço pro Brad Pitt. Grande abraço ao Brad Pitt. Exato. E o abraço especial de hoje, Rojão? Um abraço especial vai pro pessoal de Não Me Toque. Não Me Toque! No Rio Grande do Sul, olha uma cidade só. Gaúcha. Não Me Toque. E ele é bem propício ao tema de hoje, mas Exato. ele é o inverso do nosso tema, né? Ele tá propondo pra não tocar e a gente tá propondo uma coisa um pouco tocar diferente. No assunto. Vamos tocar no assunto, sim. Muito bem. E o aniversariante do dia? Hoje, dia 12 de agosto. Money for Nothing, grande Mark Knopfler. Um abraço e feliz aniversário pro Marcão. Grande Marcão. Muito bem. Eu queria também deixar registrado também que hoje, dia 12 de agosto de 2021, também aniversário da patente da máquina de costura Singer. Olha que bom. Tá vendo? Quem Pode Podcast também é cultura. Então hoje, dia 12 de agosto, é aniversário da patente da Singer. Exatamente. Onde minha mãe já costurou coisa, remendou calça, aquelas coisas que a gente... Foi, a calça rancheira. Muito bem, mas então, a nossa convidada de hoje, mais do que especial, mais do que querida, ela é fisioterapeuta, mestranda, ela é mestre em fisioterapia pélvica, ela é professora em cursos de especialização nesta área pélvica. Com vocês, Liris Voa! Muito bem-vinda, Liris! Eu é que agradeço. O prazer é sensualizou todo aqui. meu. Nossa, olha só, o prazer é nosso, né? Mas se você também está tendo prazer nesta humilde entrevista, a gente fica muito contente com isso. Afinal, com prazer é sempre melhor. Olha só, começamos bem, hein, Rojão? Começamos bem. Liris, além de a gente estar muito feliz de você estar aqui num programa que acho que vai ser muito legal para as meninas, né? A gente sabe que é importante essa informação, apesar dessa toda descontração, a gente sabe que é um assunto sério, são problemas sérios, né? Todo mundo fica excitado quando fala disso, vai ter piadinha, vai ter duplo sentido, mas é uma prestação de serviço. Com certeza. Mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu queria que você falasse um pouquinho de você e da tua carreira. Quando é que você resolveu que você ia para essa especialização, ser fisioterapeuta e tal? Olha, faz tempo, hein? Eu tô com 42 anos, aí quase 22 anos de formada. Uau! Eu tava na faculdade, no 3º ano, e eu comecei a me interessar por essa área de fisioterapia pélvica. Porque na época eu queria desenvolver um trabalho com gestante, com parto, né? E era uma área nova. Eu falei, nossa, bacana começar numa área nova, né? Sim, né? É. E ainda tinha um propósito bacana também, né? Você falou, quero ajudar mulheres que estão ali com certa dificuldade. Exatamente, né? E aí eu me formei, só que não tinha especialização na área. Tá. Eu tinha uma professora que ela desenvolvia mestrado, pesquisa nessa área. E eu terminei a faculdade e eu comecei a trabalhar com ela. E aí eu fui da primeira turma de especialização em fisioterapia pélvica da Unifesp, Olha no que comando legal. dessa professora.
Essa professora ainda tá atuando? Tá atuando, é a Adriana Moreno. Um beijo pra Adriana Moreno. Grande abraço, dona Adriana, professora Adriana. E assim, quando você foi da primeira turma de especialização, e assim, era tudo muito novo, então. Tudo muito novo. Mesmo assim, muita gente, quando eu falava, né? Às vezes mulheres até que se achavam assim, entendedora dos assuntos, né? Falavam, nossa, como assim? Eu nunca ouvi falar em fisioterapia pélvica. Era tabu isso? Olha, não sei se... Acho que tabu ainda viu? Porque quando a gente fala de fisioterapia, de tratar de um problema íntimo com fisioterapia, a pessoa pensa assim, calma, peraí, né? Fisioterapia pro ombro, pra coluna, como assim fisioterapia pra região íntima? O que é isso, né? Então, tem muito desconhecimento ainda, apesar de mais de 20 anos na área, né? Naquela época era um pouco pior, porque era uma das pioneiras, né? Então, nem na área da fisioterapia se conhecia, quanto mais fora da fisioterapia. Olha só. Só que as áreas de pesquisa eram as áreas que mais tinham se desenvolvido, né? Dentro da fisioterapia mesmo. Né? Porque assim, se a gente pensar em anatomia, todo mundo conhecia que tinha um grupo muscular ali, tudo isso, né? Mas ninguém sabia que aquilo poderia interferir nas questões da perestroika, né? Da pepeca, é isso? Até um pouco mais profundo, mesmo a anatomia. A anatomia da região pélvica é uma coisa que foi se desenvolvendo ao longo dos anos e mais intensamente até nos últimos anos, com o estudo de tecidos que formam a região pélvica, não só os músculos. Eu não entendi. Mudou? Olha, a pepeca mudou de 20 anos pra cá? Que interessante, o corpo é o mesmo desde sempre, mas à medida que as pessoas vão estudando mais sobre anatomia, vão descobrindo coisas que ninguém dava importância. A forma de encarar a pepeca. Exatamente. A maneira de olhar pra ela lá. A forma de encarar a pepeca, não, então tá diferente. O corpo continua o mesmo, mas... Os estudos mostram coisas diferentes do corpo que não se davam atenção antes. Olha só. Né? Então, mesmo em termos anatômicos, estão se descobrindo coisas da pepeca. Por exemplo, a região do clítoris. Olha só, você tá vendo que ela é realmente misteriosa para os homens, no geral, os homens da ciência também. Exato. O homem nunca sabe onde é, pra começar também, né? Também tem isso. Ele não sabe nem o que fazer com aquilo tudo, sabe, né? Cara, tudo bobo, cara. Mas aí que tá. Quando Nós a gente somos. fala de uma pepeca saudável, a gente pensa lá, sei lá, cheirosa, tá ali, limpinha, visualmente bem tratada, né? Falar que isso aqui é uma saudável, mas não tem nada a ver com isso, né, Liris? Você imagina uma pepeca que aí, de repente, sai uma bola lá de dentro, uma bolinha lá de dentro. Como assim? Peraí, nós estamos falando de que ser vivo Isso sai é uma bola saudável ou não? Isso não é uma pepeca saudável. Os órgãos pélvicos, né, a bexiga, o útero, o intestino, fica dentro da pelve. Quando esse músculo da pepeca tá fraco, ele desce. Ixi. E aí, no canal da vagina, fica essa bolinha desses órgãos que ocupam esse espaço. Gente, a gente não faz a mínima ideia que isso possa acontecer. E aí a mulher se queixa de bola na vagina. É comum isso? Olha, não é muito comum, né? Mas normalmente depois da segunda gestação, né? Se for parto normal, a mulher já percebe uma alteração na posição desses órgãos. E a mulher que faz muito exercício físico intenso ou que tem um trabalho de muita carga, essa carga também enfraquece os músculos lá de baixo e os órgãos descem. Ou seja, essa bolinha já é um órgão descendo ali. Imagino que isso deve atrapalhar muito. Primeiro que deve dar um baita de um susto você ver uma bolinha ali, né? Deixa eu só voltar um pouquinho o tema que você falou do início e tudo mais. Eu lembro de ser muito comum o pessoal falar de pompoarismo. O que é a fisioterapia e o pompoarismo? Porque assim, você tá falando que ainda é um tabu, mas eu lembro de programas falarem de pompoarismo e cursos e blá blá blá. Uma coisa é pop, o outro é clínico. É isso aí. O pompoarismo, ele é popular, né? Mais fácil as pessoas entenderem, né? Como ginástica íntima, como pompoarismo, o exercício que vai melhorar os músculos, né? E vai dar mais prazer na relação. Né? Pra mulher ou pro homem? Pra mulher e pro homem, né?
Tá. E também pensar que a relação também pode não ser só a mulher e o homem, né? Sim, verdade, também então, tem essa. Pensar de maneira inclusiva. E aí é interessante que o treinamento dos músculos no pompoarismo é diferente da fisioterapia, porque a fisioterapia vai trazer os exercícios, né, para tratar um problema. No pompoarismo é focado para melhora da relação sexual, do prazer sexual. Então, a gente até faz uma brincadeira assim, né? Por exemplo, você tá com dor na coluna, né? Aquela dor que fisga um pouco, né? Que corre pra perna, que é aquela dor que a gente chama... A espinhela, né? Isso. A dor na espinhela. Chatinha, né? Aquela dor chatinha que incomoda mesmo, quando senta, levanta. Você vai no médico e provavelmente você já tem uma ideia de que vai fazer fisioterapia, né? Tá. Você não tem uma dor dessa e você vai no professor de yoga para melhorar da dor. É verdade. A yoga poderia até ajudar, mas não vai te resolver. Né? De forma preventiva, se você pensar, eu quero ter uma coluna boa sem dor, quando eu chegar aos 60 anos, você vai fazer yoga. Interessante. Né? Então, fazendo esse paralelo do pompoarismo e a fisioterapia pélvica, você tá com um probleminha, você vai procurar, provavelmente, médico fisioterapeuta para resolver. E o pompoarismo seria a instrução ao yoga que ajuda a manter aquilo forte, essa coisa toda. E ajuda a conhecer o corpo também. O pompoarismo é bom por conta disso, né? Ele é milenar. E ele foi desenvolvido ao longo aí de milênios justamente para a mulher poder olhar para essa região íntima dela, poder cuidar. Antes de você falar até essa questão de olhar para a região íntima, é interessante porque assim, no popular as pessoas pensam o seguinte, pompoarismo é fortalecer a musculatura da vagina para ter mais prazer. Isso aí é meio que até um mito, então, né? Não é que não seja isso, mas é isso também. Mas é igual o Tantra, todo mundo pensa, Tantra é putaria, né? Nós tivemos aqui a Raji Vidya que falou, não, é uma filosofia, é o prazer muito além de penetração e tal, né? Mas a gente desenvolve certos mitos em cima das coisas, né? Mas voltando, então, você tá falando dessa coisa de olhar para a região íntima. Existe mulher que realmente ela nem se conhece, não é isso? Olha, isso é muito interessante. E a gente fala de crença, de tabu nos dias de hoje, aonde é muito mais fácil a mulher se expor, né? Tanto expor o corpo, expor as ideias, mas ainda existe muitos tabus com relação à sexualidade. E o que existe nessa região íntima da mulher. Então, quando eu pergunto para a mulher, você já se olhou com o espelhinho? Elas assustam muitas vezes. Muitas se assustam. Tipo, não, isso é feio, ou ficar olhando lá por quê? Ai, não tenho coragem. Ai, não, nem penso nisso. Sério? Isso é um tabu mesmo, né? É um tabu mesmo. E às vezes não, na maior parte das vezes, o processo da fisioterapia só funciona quando a gente passa por essas etapas que a gente chama de educação em saúde, que é uma educação sexual, que a gente vai ensinar para a mulher o que tem lá embaixo, como que ela se olha, como que ela se toca, o que é normal sentir. E elas não ficam aterrorizadas, porque você fala, quando se toca, não imagine isso é pecado, isso é erro, isso não pode, não sei. Olha, até com relação ao pecado não é uma coisa que eu ouço muito, não, tá? Mas de medo mesmo de se olhar. De, não quero ficar me olhando. Não. Tem assim, vergonha, sei lá. É tão interessante como a mulher pode ter relação sem uma experiência dela com o corpo de se conhecer, né? Uhum. Ela só se conhece ali na relação com o outro, mas ela não se conhece. Tô fazendo um paralelo dentro da minha cabeça aqui com uma pergunta de RH que normalmente derruba todo mundo. Fale-me sobre você. Então, olhar pra você é a mesma coisa, que a gente não se olha, a gente não se conhece, é a mesma coisa. A melhor pessoa pra falar de você mesmo é você mesmo. E a gente nunca tá preparado. Conte-me sobre você, quem é você, né? Então, o primeiro passo é olhe-se, se conheça, né? Toque-se, olhe-se, veja-se. Você acha que... Se reconhecer, né? O que é seu? Mas você não acha que isso é uma cultura que veio lá de trás, até meio machista, que a mulher não tem que muito entender do corpo dela, ter prazer? Você não acha que é um pouco disso? Eu acho que é isso, e eu posso falar um pouquinho da experiência que eu tive ao longo da minha vida. Minha mãe, ela é professora de ciências, de biologia. Ela dava aula de educação sexual, assim, se a gente pensar na questão de preservativo, de métodos contraceptivos, de
de ciclo menstrual, ela dava aula quando eu estava na 7ª série. Mas na minha casa eu não falava dessas coisas com minha mãe. Que engraçado, ela ensinava sobre isso, mas você não, minha filha. Né? Mas aí o santo de casa não faz milagre, É muito né? cedo para você pensar nessas coisas, né? E só que é tão interessante isso. Eu lembro de quando surgiu o interesse meu de eu saber como que nasciam os bebês, né? E que eu cheguei pro meu pai e perguntei. Meu pai foi lá, comprou livro, sentou comigo e explicou. Então eu lembro de todo esse processo. Então foi incluído na minha vida de uma forma mais natural. E quando eu conversava com as minhas amigas, eu falava, gente, ó, é assim, é normal, faz parte, né? Como assim você faz isso? Não, você nunca... E eu lembro, né? Eu explicando para algumas amigas como que fazia, como que olhava, como que tocava. Elas tinham muito medo de se machucar. A mãe das amiguinhas da Lilis devia falar assim, ô menininha sem vergonha. Acho que elas nem sabiam, assim, né? Porque não se conversava isso com a mãe, né? A grande verdade. Não se conversavam, né? Isso mudou? Olha, depende. Eu acho que vai muito da relação de cada mãe com a sua filha, viu? Eu vejo que não mudou muito, não. É mesmo? Por quê? Porque eu converso com as meninas da minha família. E eu não tenho visto que as mães se preocupam tanto com essa coisa de dar ouvido, assistência, saber quais são as preocupações, quais são os medos delas. Ainda tem aquela coisa, não é o momento, é muito nova. Mas né? Isso será que não é aquela coisa da filha não quer falar com a mãe e a mãe também não quer falar com a filha? Também tem isso, Você vê isso em consultório? Eu vejo. É porque eu não atendo adolescente. Tá. Mas eu já atendi uma menina com 18 para 19 anos. Tá. Em que a mãe foi junto. E ali a gente conversando e a mãe falou, eu também tenho um problema, então as duas vão fazer... Uma olhou pra outra assim, falou... Então eu também vou fazer a terapia, eu falei, a físio, né? Eu falei, então as duas também vão fazer terapia. Encaminhei pra psicóloga, as duas também. Eu ia te perguntar justamente isso, você acaba tendo que conversar como uma terapeuta também? Isso é interessante, essa pergunta, porque faz parte da assistência que o fisioterapeuta dá. Quando trabalha nessa área de fisioterapia pélvica que envolve sexualidade, a escuta e o acolhimento, sem julgamento. Então, é muito importante a gente saber escutar para saber direcionar para o profissional correto. Ok, você não faz terapia de maneira alguma. Porque não é da minha profissão, sim, né? Tá certíssima. Então, por exemplo, eu tenho uma psicóloga que trabalha com sexualidade, que dá atenção para um perfil de pacientes. Eu tenho uma outra psicóloga que dá atenção para outro perfil de pacientes. Então, eu tenho uma terceira psicóloga que dá atenção para um outro perfil. E quais seriam esses perfis? Eu vi 3 aí que você falou. Exatamente. Então, assim, eu tenho uma psicóloga que dá um perfil mais geral, né? Quando é uma mulher que não tem uma questão de pós-parto e quando não é uma menina jovem que está iniciando a relação sexual. Essa menina jovem que está iniciando a relação sexual, eu tenho uma psicóloga que eu encaminho, que é uma psicóloga mais jovem também, né? E ela passou por um processo dela, terapêutico, de dor na relação, né? E ela foi minha paciente e ela foi se desenvolvendo para dar uma atenção para as mulheres jovens que a procuravam com essas questões. Então, as que vinham com essa idade, eu encaminhava para ela. E funciona, porque existe uma coisa assim de empatia. Sim, também, então né? ali ela se sente mais confortável em conversar com a menina mais nova. Tá? Exatamente, né? E quando é uma mulher mais velha, por exemplo? Eu já tenho essa outra terapeuta que eu acabo encaminhando, porque ela tem um grupo de mulheres, ela dá várias atividades, ela trabalha mais a questão, né, do relacionamento mesmo, né, do comportamento dos relacionamentos. Então, ela dá uma assistência nesse sentido, né? Então, e a mulher no pós-parto que vive uma questão, né, de cuidado com o bebê, a mudança da dinâmica familiar com a chegada do filho, a amamentação, os hormônios no pós-parto. Eu tenho uma outra psicóloga que é especialista em perinatalidade, que dá esse tipo de assistência. Porque tem especialidades que facilitam o encaminhamento. Ah, ok. Né?
E a cabeça faz também funcionar tudo lá embaixo? A dor, ou deixar de ter dor, ou o mau funcionamento? Porque é comum, né, a depressão pós-parto. A cabeça, assim, sem saúde mental a gente não faz nada, né? É verdade. E é tão importante, existe o aspecto físico, né, que interfere no emocional. Então imagina assim, hoje eu tive relação, tive dor. Na segunda vez que eu penso em ter relação, já me vem a memória da dor, né? Uma memória da dor. Aquela dor, ela existe em potencial de acontecer de novo. Isso cria um medo, uma resistência. E eu posso ficar tensa com aquilo, evitando a relação para evitar a dor. Ou eu posso falar assim, não, calma, eu tive dor, mas é porque aquele dia eu tava tensa. Se eu usar, por exemplo, um vibrador, tal, se eu, né, de repente eu posso fazer uma dinâmica diferente ali, aí eu relaxo e aí eu vou tentar, né? E aí eu vou ver, não, tal coisa, tal posição pode ser melhor, né? Então tem formas de encarar a situação quando a mulher se coloca diante de uma relação dolorosa. E isso depende do aspecto emocional, cabeça mental, mesmo. Cabeça. Agora, Liris, eu vi que você está falando uma questão, né, pós-parto, uma questão de dor, você falou da bolinha que aparece lá embaixo, e você já comentou com a gente antes aqui também da incontinência urinária. Quais são as queixas mais comuns que vocês veem, assim, que acometem a maioria das mulheres? Primeiro, tossir, espirrar, ter perda de xixi quando tosse e espirra. Essa perda pode só molhar a calcinha, pode molhar a roupa, assim, um pouco mais, e pode realmente ser uma perda mais intensa. E isso é comum, essa perda? Olha, chega de 30% a 40% das mulheres. Caramba! Então é comum. Em qualquer idade ou não? Em diferentes idades, sendo que, de acordo com o maior número de gestações e número de filhos, e maior a idade dessa mulher, maior a incidência dela também, dessa incontinência urinária. Tá? As mulheres que nunca tiveram filhos, mas que praticam exercícios físicos ou praticam algum esporte de sobrecarga, já tem uma incidência maior. Então, esportes como vôlei, basquete, handball, que tem saltos, corridas, movimentos de rotação do corpo, vai ter uma incidência maior desse problema, mesmo sem ter tido filhos e sendo nova. Olha só! E a gente tem atletas juvenis, de 13, 14 anos com incontinência urinária. Às vezes uma incontinência urinária é importante por causa do esporte que começou muito cedo, por exemplo, as ginastas e essas meninas que treinam trampolim. A incidência de incontinência urinária é de 80%. A gente que viu a Olimpíada não imagina que as meninas podem passar por uma situação constrangedora, né? Muito, por sinal. E grave. Porque às vezes a gente tem que afastar do esporte, porque você imagina uma cirurgia para incontinência urinária numa mulher jovem, né? Numa menina ainda. Sim. E tem a vida inteira pela frente. Mas a cirurgia é um extremo. É o extremo, né? O que acontece, as cirurgias hoje de incontinência urinária, elas são simples, né? Só que... Arranca a bexiga fora da luz. Tá tudo certo. É como se fosse uma fita que passa pela uretra e levanta. Só que a fisioterapia, os exercícios da fisioterapia é o tratamento de primeira escolha antes da cirurgia. Ok, tá? Que legal. Porque então significa que tem solução. Tem solução. Então, por isso que é importante a informação. Nenhuma perda de urina é normal. Olha só. Então tem mulher que pensa, não, perder um pouquinho de xixi, tranquilo. Tranquilo. Primeiro começa só a usar um absorvente fininho, porque a perda começa só em algumas situações que não incomoda tanto. Mas ela não está cuidando do problema. Olha. E a falta de informação é o que mais prejudica a saúde da mulher. Você sabe que eu, leigamente aqui, fiquei imaginando o seguinte. A pessoa, né, no caso, tá ali treinando, preparando o músculo para saltar, para pular, para descer, para aterrissar, para ter força no braço. Focando em outra coisa. Focando no exercício, no objetivo, só que ela não treina a musculatura pélvica. E aí que vem um problema, é isso? A gente tem um trabalho no ambulatório, no setor de ginecologia do esporte da Unifesp, sobre o comando da doutora Maíta Poli Araújo e da doutora Tatiana Parmigiano, que está nas Olimpíadas. Olha. Como médica do COB, ginecologista. Tá lá no Japão, deve estar voltando. Ginecologista do esporte. Justamente esse é o nosso trabalho junto à equipe multidisciplinar de assistência às atletas, né?
O que acontece? Falta informação das atletas, dos treinadores também, de que isso seja um problema. Sim. Agora, assim, a gente está falando de pessoas que têm alta performance, que praticam exercícios que têm muito impacto, salto e uma série de coisas. E aí elas são novas, aí é incomum em mulheres novas que não fazem esse tipo de coisa. E depois, o outro grupo que é mais acometido, pelo que eu entendi que você falou, são as mulheres um pouco mais velhas, é isso? A gente tem o grupo de mulheres que tiveram filhos, Tá. né? Aumenta a incidência de incontinência urinária. Quanto maior o número de gestações e maior o número de partos. E quanto mais velha for essa mulher. Porque os hormônios interferem nessa coisa da continência. Então a mulher, ela pode chegar aos 50, quando começa a diminuir os hormônios até a menopausa, começar a ter problema de perda urinária, porque os hormônios diminuíram, né? Tá. É difícil ser mulher, hein, Liris? Exatamente, exatamente. Mas a mulher tem um fator positivo em relação ao homem. Ela se cuida mais, ela se preocupa mais com a saúde para estar bem. Então eu ia te perguntar se é comum nos homens também ter essa perda urinária. Na idade mais avançada, sim, por fraqueza. Tá. Aí o homem vai ter uma questão já ligada à próstata, né? E ao funcionamento dessa bexiga, que independe dos músculos que sustentam ali a bexiga. Tem mais a ver... É diferente da mulher. A mulher também tem, que a gente chama de bexiga nervosa. A bexiga nervosa, imagina assim, eu tô com vontade de ir ao banheiro, eu tenho que correr pro banheiro e às vezes não dá tempo de chegar. Normalmente em elevador acontece isso comigo. Exatamente. Não, quanto mais perto de casa, dá mais vontade de fazer xixi. Parece que você vai abrir a porta e agora eu não vou aguentar. Eu fico, sabe o que, cantando música? Eu falo, vou imaginar que eu tô conversando com uma pessoa pra eu não fazer nas calças. Poeira! Levantou poeira! Sem pular. E você sabe que vocês dois trouxeram aqui falas muito importantes, porque o comportamento... É o amor que a gente tem ao períneo. O comportamento influencia a nossa bexiga. Você falou do elevador, essa é a queixa mais comum. É mesmo? É mesmo. O que acontece? Você chegou na tua casa, tá subindo o elevador, já começa a dar vontade, porque teve um dia que você chegou na tua casa, abriu a porta, foi correndo pro banheiro e a sua bexiga, ela fixou nesse comportamento. Sem que você tenha vontade. Não faça mais isso. É uma brincadeira, mas é isso que a gente faz. Quando você comentou, Fábio, você tirou o foco. Você falou, eu começo a cantar, tal, não é? Você coloca outra coisa no lugar da vontade. Eu vou de escada agora. Aí a minha bexiga não vai saber. Quero ver essa bexiga agora me em vez de dar a volta, eu vou pro outro lado, sei lá, outra entrada, né? Eu entro em outro apartamento. Não, agora você não pode nem reclamar. Vou usar seu... Mas é uma brincadeira, mas é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que tirar o foco, enganar a bexiga pra ela sair desse comportamento. É uma memória mecânica o negócio. E a coisa do ouvir barulho de água. Não sei se acontece com vocês, homens, mas mulher acontece muito. Tem mulher que só de entrar no ambiente banheiro, de chuveiro, né? Às vezes ela fala, Liris, tá escorrendo pela perna. Nossa, não tem o controle, né? Isso é grave. Eu falo, não é grave, tem como a gente trabalhar isso. Tem que olhar isso. Além dessa questão da incontinência, assim, que mais que é importante que dá para tratar com a questão de fazer uma fisioterapia pélvica? A gente falou da questão da bola na vagina. Você falou que são os órgãos, né? São os órgãos. Isso deve dar um desespero, né? Para a mulher dá muito desespero, porque ela não sabe o que é aquilo, né? Ela acha que é um tumor, alguma coisa assim. Então assusta muito, né? E a questão da perda urinária e da mesma forma que não é normal perder xixi, não é normal ter dor. Tá, dor é uma queixa muito constante, então. É uma queixa muito constante. A dor, desculpa te interromper. A dor você diz o quê? Na hora de um ato sexual, na hora de estar fazendo compra, na hora de estar menstruando, sei lá. A dor vem quando? Tá, vamos separar alguns tipos de dores nessa região da pepeca. Então eu tenho a dor de infecção de urina, né? Então a mulher vai lá fazer xixi e sente dor para fazer xixi. Às vezes, por conta da infecção, só de estar cheia a bexiga, ela já sente dor. Ela nem foi ao banheiro ainda, mas ela tem essa dor quando ela sente a bexiga cheia. Aí eu tenho a dor da cólica menstrual,
Tá. E eu tenho a dor na relação. A dor na relação pode ser no início da penetração, pode ser uma dor de profundidade. Tá. Normalmente, essa dor de profundidade é porque o órgão está mais baixo ou porque ela tem, às vezes, algum problema na coluna ou no quadril, que dependendo da posição na relação, ela sente dor. Novamente, é difícil ser mulher, hein? Né? Então, a gente tem que olhar, olha o que o fisioterapeuta pélvico tem que fazer. A gente não olha só para a pepeca. A gente olha para o quadril, para a coluna, para as articulações da pelve, para a postura. Não só, porque a gente tem que identificar quais as outras regiões do corpo que estão interferindo na função daquele músculo. Para conseguir tratar. Por isso que o pompoarismo não trata, né? Tá, porque, aí a gente por exemplo, você tá com dor na relação sexual, o pompoarismo não vai te ajudar necessariamente, né? Quando você falou de dor, infecção, a gente sabe que isso vai trazer dor mesmo, vai provavelmente no ginecologista e algum médico que vai receitar, sei lá, antibiótico. Anti-inflamatório. Antibiótico e vai curar isso daí, isso é um problema pontual. A questão da dor por causa da menstruação pode ser alguma coisa relacionada, pelo que eu entendi, à região pélvica, mas também tem outros problemas, né? De útero, algumas coisas assim, não é isso? Muito bom, Fábio. Tem o mioma. Mioma leva dor no período menstrual. Endometriose, Sim, né? Então, que é bem comum, né? Que é bem comum, cada vez mais comum. O que a gente considera? Que aquela cólica no período menstrual, quando a mulher já passou daquele período dos 20 anos, das primeiras relações sexuais, se a dor persiste, ela deve ser investigada, buscando outras causas dessa dor na região da pelve. Que aí fazer exames, né, tá continuamente ali com o ginecologista, porque demora às vezes para ter o diagnóstico de uma causa dessa dor. Essa dor na região da pelve, ela pode persistir por vários anos e não achar causa nenhuma, depois de várias investigações. Nossa. Aí que entrou o papel da fisioterapia, para identificar as alterações nos músculos, no quadril, nas articulações que podem levar à dor. E também tem as causas psicológicas de dor. Ela não tem alteração, mas depois que você fez todo o diagnóstico, excluiu as outras causas, aí a gente pode dizer que a origem da dor é psicogênica, que vem da cabeça. Nossa, caramba, desde de um problema físico, sei lá, no útero, um problema pélvico, sei lá, em alguma região corporal e até chegar na cabeça dessa pessoa. Exatamente. Me diz uma coisa, mudou alguma coisa? Você disse que mudou a forma de encarar o corpo humano, mas mudou alguma coisa na fisioterapia? Mudou. Técnicas? Completamente. Vocês pararam de dar choque com o fio desencapado, é isso? Arame farpado também abandonaram, é isso? Em alguns casos a gente ainda usa. Tá. No homem que não cuida da mulher. Isso, muito A bem gente ainda vai lembrado. entrar nos homens ainda. Muito bem lembrado, né? E aí é interessante. Fale isso por você. Calma. Vamos entrar nos homens, você fale isso por você. Olha que maldoso, nós só vamos entrar no assunto homem. Mas vamos lá, você tá falando que mudou muita coisa. Mudou e muda a forma de tratar. Porque a gente não foca só no treinamento lá da região da pepeca. Quando a gente começa a trabalhar o corpo como um todo para cuidar da pepeca, isso é resultado dos estudos recentes. Porque a gente pode atingir a região íntima sem necessariamente precisar tocar na região. A gente consegue ir melhorando ela. Olha, né? Só. Então tem exercícios que vão nesse sentido. São mais globais, mas que trabalham a região interna também. Porque quando a gente fala de tratamento, alguma coisa, você imagina que vai usar algum tipo de instrumento, alguma coisa assim. Que nem, por exemplo, pelo pouco que eu sei do pompoarismo, é aquela questão de segurar pezinho para fazer uma musculação ali, vamos dizer, né, da pepeca. A gente tem os mesmos recursos. Tá, e vibrador, essa coisa toda. Exatamente. Abriu o Kinder Ovo também. A garrafa. Fazer, que nem meu amigo que foi pra Tailândia, né, ele via a moça lançar um dardo e acertar o alvo, né. Fumar, né. Fuma, pega coisa, porque é impressionante. Ele era gay, era mais engraçado ele contando ainda tudo isso. Agora, questão sexual, você falou de dores em relações sexuais, tanto internas
como na região externa. Fala um pouquinho disso, porque isso deve interessar bastante também as meninas. Exatamente. Até porque, se a gente não fala disso, as mulheres que sofrem dor na relação, elas ficam no sofrimento, achando que é só elas que passam por isso, né? Então, o que acontece? Ter dor na relação, é importante comunicar ao médico e procurar a fisioterapia pélvica. Os recursos que a gente tem para melhorar esse sintoma de dor melhoram rápido. Então, anos de sofrimento podem melhorar em 10 sessões de fisioterapia. Caramba! E a pessoa vive com aquilo porque acha que é uma coisa normal, comum. Eu vou ter que Porque imagina assim, você chega a ficar esgotada porque você acha que não vai melhorar porque você não buscou o tratamento correto. Uhum. Tá. E quando você faz o tratamento correto, a mulher tem resultado. Ou seja, pepeca saudável é vida. É vida, porque é sofrimento quando não funciona bem. Que coisa. Agora sim, também a gente sabe que existe um problema meio que reverso. Quando assim, a mulher não tem dor, mas ela se queixa que ela é um pouquinho assim, Como é que a gente pode colocar? Eu tenho um amigo, vamos colocar assim, eu tenho um amigo que uma vez saiu com uma mulher e ele comentou que assim, na hora ela parou e falou assim, você não tá sentindo nada, né? Ele falou, realmente não tô, é que eu sou um pouquinho lá. Ele falou, não. Era que ele falou pra mim assim, parecia que ele tava transando com um túnel, assim, não tinha contato. E ela já sabia disso. Isso é comum também acontecer? É uma queixa bastante comum que chega pra mim. A vagina larga, né? E tem sido uma preocupação grande nas mulheres entre 40 e 50 anos que procuram consultório. Causa isso, Liris? Às vezes a falta mesmo de treinamento da musculatura, às vezes o número de partos normais, né? Mas tem técnicas simples para melhorar essa musculatura. Primeira coisa, só para ter uma noção, né? Quando a mulher tá numa postura correta, a pepeca tá fechadinha. Quando ela larga a postura, a pepeca abre. É uma desleixada. É uma desleixada. Então, às vezes, essa pepeca mais aberta é porque ela não tá trabalhando corretamente aquela musculatura. E a partir da postura já? Começa na postura. Olha que coisa. Pra fechar, né? Pra começar a fechar. E às vezes tem que fazer algum uso de aparelho, que também ajuda a melhorar, a fechar melhor. Então aí a gente vai escolher as melhores técnicas aí para melhorar isso. Mas é uma queixa bastante comum, é uma preocupação das mulheres. O aparelho é igual de dente? Dá pra pôr borrachinha colorida também ou não? Fica fazendo uma mastigação assim pra criar musculatura. Quero pôr igual do Neymar. Olha, eu vou te falar uma coisa. As pessoas que criam esses modelos de aparelhos de treinamento vaginal, né? Vibrador, aí tem tudo quanto é coisa, tem com Wi-Fi, tem com aplicativo toca música, conectado ao Spotify pra você poder ouvir o Quem Pode Podcast. Para piscar, para contrair as lentes. Então, os aplicativos para acompanhar isso. Então tem muita criatividade, né? Tem para todos os gostos, né? Mas é interessante que, mesmo assim, né? A mulher, é importante que ela faça uma avaliação para saber que tipo de recurso ela precisa. Porque tem paciente que chega para mim, Fábio, assim, eu há 2 anos estou usando vibrador. É que a gente que é homem não faz ideia, eu achei que era um negócio ali mais de prazer sexual. Não, ele tem uma função realmente fisioterápica, né? Pra mim é mais isso, né? Ela se pega assim, olha que bonito esse instrumento, né? Muito interessante. Né? E nem é o objetivo que ela tenha prazer com os recursos, né? Não é o objetivo da fisioterapia, não é esse. Então não é qualquer vibrador, não é aquele da sex shop que chega lá e fala, eu quero aquele lá do moço Long John. Não, esse é o extintor, moço. Esse aqui é o extintor. Eu tô com problema. Não é o mesmo vibrador. Olha, pode ser o mesmo, mas a forma de trabalhar ele, de saber como usar. Porque tem o tempo de cada recurso. Só um caso, assim. É uma paciente que chegou para mim com 2 anos, que usava vibrador todo dia e perdeu a sensibilidade. Nossa! E não conseguia relaxar a musculatura.
Então, porque fez curso de pomparismo. E achou que comprou aquilo... e falou, eu vou fazer, vai melhorar, né? Nossa! Então, isso... Mas deu pra reverter? É um trabalho que aí, assim, a gente tem que devolver a sensibilidade. Porque... A imagem que você tá me passando é de uma pessoa extremamente tensa. É isso? Não, a imagem que passou que criou uma casca ali de tanto então que... não, é uma pessoa tensa, tipo, rígida, tipo, sabe, não relaxa. É isso? Exatamente. Engraçado, ela quis usar para uma função e acabou estragando tudo. Porque a vibração, ela vai... Você tem a função de trabalhar o que a gente chama de tônus. A musculatura fecha com a vibração. Então, só para deixar claro... É quase igual aqueles A-B-shape, assim que você põe... Mais ou menos. Sabe a plataforma vibratória que tinha nas academias, há uns 10 anos atrás? Que trabalhava a musculatura só de ficar ali vibrando. É a mesma porque coisa. Ela acaba contraindo. Mas só para deixar claro, eu tô vendo a imagem de uma pessoa tensa, não tô vendo só a região. A pessoa tá me parecendo ser uma pessoa tensa. Com os dentes travados, assim. Não sou tensa. Nossa, vocês são ótimos. Você fala tudo encaixando. É que a gente gosta do tema. Quem tem lá embaixo tenso é toda tensa. Esse ombro é lá na orelha. E essa boca, Fábio, assim... ranger de não, dente. Liris, eu vou analisar todo mundo no metrô hoje. Saindo daqui, vou pegar metrô, vou ficar olhando pra tudo. Olhou, travou o dente e falou assim, relaxa essa perestroika. É isso aí. A gente, pra relaxar lá embaixo, a gente começa a soltar a boca, o pescoço, a respiração. Sem dúvida. Porque a gente não vai tocar no problema dela logo de cara. A paciente precisa confiar na gente agora pra conseguir relaxar. Agora você falou que é uma questão de postura, então tudo tá interligado aí. Não, e deve ter tantas questões, né? Porque assim, a pessoa é rígida, tem uma questão da educação, orientação sexual que ela teve, né? Como que ela enxerga o mundo. Tem muita questão envolvida para você chegar no problema, né? Por isso que, Liris, mais uma vez, o pomparismo não ia chegar lá e resolver. Né? A etnia muda? A etnia do paciente muda? Eu atendo poucas mulheres negras e poucas mulheres asiáticas. Mas eu acredito que por falta de conhecimento mesmo. Mas eu acredito que seja uma coisa que independe da etnia. Tá. Somos todos iguais, é isso? Eu não sei dizer isso, assim, mas eu acho que as mulheres, de forma geral, independente da etnia, elas têm esse sofrimento meio comum. Eu acho que eu sei porque ele fez essa pergunta, né? Porque ele pensou no aquele africano e aquele japonês. Tem uma certa diferencinha ali, né? Então falou, bom, não, acho que nesse sentido não vai ter, né? E aí, então... E também, isso foi importante você falar, Fábio, porque a vagina tem tamanhos diferentes. Então, às vezes a mulher tem a dor porque o parceiro não é do tamanho ideal. Eu tenho um amigo que disse que a amiga dele falava assim, olha, não vem com coisa grande aqui que não dá, não é legal, isso é um mito. Depende, de pessoa para pessoa então, né? Realmente tem tamanhos diferentes. Da mesma forma que tem pro homem, tem pra mulher. Tá. Né? Agora uma perguntinha, eu tenho um amigo que mandou uma pergunta aqui. Quando você tem relações com a mesma parceira, dá a impressão que com o tempo fica um molde certinho pra você, parece que tem um encaixe legal. Isso acontece mesmo? Isso é um mito? Quando a relação é boa, é isso que é melhor. Olha, então, meu amigo, então deve estar fazendo direitinho. Agora vamos entrar na questão dos homens. Onde é que o homem tem um grau de importância, tem um grau de responsabilidade? Como parceiro mesmo, né? Lado a lado com essa mulher. Só que é muito difícil o homem chegar na sessão junto com essa mulher, né? E quando tem a tentativa de trazer o homem, ele sempre trava e às vezes ela não volta mais. Poxa, que coisa. Eu acho que você tem que ser parceiro nesse momento também. Então, assim, de experiência que eu tenho de consultório, as parcerias funcionam melhor quando o casal vem no período da gestação, que existe esse preparo para o parto. Tá. Ali, quando eles vivenciam juntos essa experiência com a pepeca para o parto, então isso pode transformar positivamente aquela relação sexual e aquela experiência daquele casal ali. Já ouvi dizer que tem cara que quando passa por isso ele já começa a olhar, já não vê mais a pepeca como aquela desejada, ele já tem mais uma coisa mais de mãe, ele perde um pouco ali aquele encanto selvagem, vamos dizer assim. Olha,
Eu acho que vai muito de cada casal, mas é importante olhar para isso. Porque os casais que se permitem viver essa relação de cuidado no período de preparo para o parto, muda a relação para melhor. Eu me lembro que eu tinha um amigo quando a esposa dele ficou grávida, né? Ele falou, putz, cara, eu tenho uma certa coisa de transar com ela por causa da barriga. E ela falou, putz, eu tava com os hormônios na loucura, eu tava fervendo, queria transar e ele não queria transar. É muito doido isso, o homem e a mulher, às vezes. É, né? e é de caso a caso também, né? Sim. Fábio, hoje você tá dando só bola dentro. Olha, assim. ponto para os meninos! Você tá trazendo no seu diálogo a realidade. Você acabou de falar, a barriga no pós-parto. A mulher que me procura para fazer um trabalho de barriga no pós-parto, às vezes está mais preocupada porque o marido tá falando do que realmente incomoda para ela. Olha só. Mas o cara também é um burro. É um banana também, né? É que assim, o que é essa barriga se a mulher olhar pro bebê, né? Sim. Ou se ele olhar pro bebê também, Exatamente, né? Olha pro bebê, cara. E olha pra sua barriga antes de falar dela, O cara, né, cara? tá com trigêmeos, você vai reclamar, pô. E depois a barriga também pode melhorar, né? É Sim. um tempo. Por que tanta cobrança Gente, desse corpo perfeito no pós-parto? Mas isso é um pouquinho daquilo lá, que você vê a fulana de tal celebridade um mês depois com a barriga trincada. Vai saber o que ela tá tomando pra secar daquele jeito, né? Tem saúde relacionada a isso ou só estética, né? Olha, provavelmente não tá fazendo algo saudável. E uma coisa é o que mostra nas redes sociais, outra coisa é a realidade. Muitas delas posam com aquela barriga porque vai pra cirurgia logo depois do parto, viu? Essa é a realidade. Tá. Então não adianta... E ela não conta, né? Claro que não, né? Vive de imagem. Então, assim, é muito trabalhar no real, na realidade, e do que é pra cada pessoa, pra cada casal. Mas independente da cobrança do outro, a mulher... É importante ela se fortalecer, ela se gostar, Sim. ela ter essa assistência, esse cuidado, né? Sim. É importante, acho que uma parceria, seja um parceiro ou uma parceira, que seja, como você falou, da inclusão, é importante a gente ter esse olhar, esse carinho, entender o momento. E deixar claro também que se a terapeuta está convocando o caboclo para ir, é porque é necessário, né? Exato. Não é só porque, olha, vem fazer visitinha, não. Não, exatamente que não. Torta. Engraçado, são tantas coisas envolvidas que nós homens não... Por isso que a gente também quis conversar com você, Liris, porque a gente às vezes não faz ideia. Aquilo que eu falei, pra gente a pepeca saudável é aquela cheirosa, bonita, né? Que você olha e fala, tá bem tratada, né? E aí o caboclo não passa nem o cortador de grama, né? No arbusto ali, né? Ô, Liris, você estava comentando antes da gente começar a gravar do curso que você... teve ontem, que foi um sucesso. Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente como é que foi ontem. É verdade, o curso foi do quê, Liris? É uma oficina online, Tá. que acontece periodicamente, que chama Pelve Ativa. Nessa oficina a gente fala dos cuidados com a pepeca, da incontinência. E ontem a gente falou da dor na relação. Ah, que legal. E não foi para porque eu sei que você dá aula para especialistas, para fisioterapeuta. Não foi isso? Não foi. O objetivo do Pelve Ativa é trazer a mulher que não conhece o corpo, Olha. que sofre do problema e quer uma orientação. E dentro desse projeto do Pelve Ativa, como a gente tem os alunos, a gente pode oferecer o atendimento com os alunos de forma gratuita para as mulheres que não têm condições de pagar o tratamento. Ou seja, as suas alunas, por exemplo, elas vão fazer um tratamento social, vamos dizer assim, para elas treinarem, ajudarem outras mulheres. Você está acabando fazendo um trabalho com quem não tem condições de pagar. Exatamente. E trabalhando com educação em saúde, com informação, com orientação. Porque se a mulher está ali no sofrimento, às vezes dicas simples, Fábio e Rojão, fazem a diferença para aquela mulher. Olha só. É como se, eu falo assim, é como se fosse uma plantinha que você está regando e aí ela se desenvolve com aquilo. Ela pega aquela informação, ela coloca aquilo na vida dela, ela muda o hábito dela e ela já consegue ter um resultado, uma melhora da qualidade de vida com as orientações que a gente dá. Que legal. Então ontem o curso foi um sucesso. Eu acho que sim. Acho que mesmo que tivesse uma pessoa assistindo e essa pessoa mudar, aquilo caiu ali, fez sentido, regou aquela sementinha
isso já é válido. Olha, você tem alma de artista, né? Que diz o artista, nem que ele tem que se apresentar para uma pessoa no público, é indiferente se tiver uma audiência grande ou não, porque tá fazendo aquilo pelo amor, né? E a gente deixa aberto aqui também, quando houver o próximo, você já informa que a gente passa nos nossos recados. Exatamente, porque provavelmente quem tá ouvindo a gente tá curioso para saber se tem. Você dá curso, Liri? Eu dou curso para fisioterapeutas por enquanto. Porque estamos com um projeto aí. Que legal. Com X-Brain Up. Olha, já ouvi falar. É uma produtora que faz vídeos de AD muito bem. Diz que tem um cara lá muito bom. Parece que sim. É um cara que chama... Acho que alguma coisa começa com Fá, termina com bio. Tem a ver com biologia, então, né? Não, eu conheço a Liris há um tempo, conheço o trabalho dela, a gente trabalha em parceria e realmente eu sei que você está aí com esse plano. Nós estamos ajudando a Eu coincidentemente conheço a Liris também há um bom tempo. Mais tempo que eu, por sinal, não é? Mais tempo que você. É verdade, porque eu conheci a Liris há pouco tempo atrás, não tem tanto tempo assim, mas você conhece ela há mais tempo que eu. Eu conheço há mais tempo. Olha, nossas vidas se cruzaram aí. Por isso que a gente não pode fazer nada de errado, porque alguém vai ver, não é verdade? É porque eu tive a alegria de cuidar quando eu tava esperando os 2 filhos do Rojão, um casalzinho lindo. Ô Liris, agora quem tá ouvindo a gente provavelmente tá curioso, porque fala, poxa, eu quero conhecer mais dessa moça, né? Inclusive, hoje eu achei engraçado que o Rojão não fez nenhuma piadinha com você. Eu falei, hoje ele tá mais contido. Vai ver que é por isso, porque ele já te conhecia de antes, por isso que ele não fez nada. Mas vamos lá. Eu já admiro ela há muito tempo. Isso pode pegar mal, hein? Não conheço, mas sei que tem um Douglas aí na parada, hein? Mas assim, quem quer te seguir, quem quer conhecer teu trabalho, me fala aonde que te encontra. Eu tô no Instagram, @cinesiopélvica, e o meu espaço de atendimento é na região do Paraíso. Legal. São Paulo. Opa, peraí, Pepeca, Paraíso. Eu acho que é o meu caminho, o caminho é por aí. Pepeca vai pro Paraíso. É uma redundância. Mas dá pra você atender online também? Isso eu não sei. A parte de orientação, sim. Tá. Então, por exemplo, você fez uma consulta com você, depois você consegue ajudá-la fazendo uma orientação via online. E às vezes a primeira sessão, até 3 a 5 sessões a gente consegue seguir online sem precisar da avaliação física. Tá. Eu posso tentar fazer uma agora, para quem tá nos ouvindo? Pode, claro. Você pode colocar a sua caixa de som no chão, senta em cima e... Tá vibrando aqui a minha orelha, isso sim. Mas muito bom, eu gostei da brincadeira, é legal, hein? E olha que tem umas caixas de som em formatos meio cilíndricos. É aquele vibrador que você falou, né, que tem Bluetooth, né? Vou aceitar na Alexa hoje, cara. Alexa, fazer o barulho do Rojão. E a gente tá sabendo também que você tá com um projeto de fazer um canal que não é especializado para fisioterapeutas, e sim para mulheres, né? Exatamente. Estamos aí no começo da nossa produção para o canal do YouTube, voltado para Pepeca saudável. Pepeca saudável, olha aí que legal, já é um sucesso, né? E quando você tiver já o projeto elaborado, nós vamos divulgar aqui. E também quem quiser só seguir a Liris no Instagram, que vai ficar por dentro disso também. E sempre qualquer curso ou qualquer coisa que aparecer, a gente vai acabar divulgando aqui também. Os próximos, vamos sempre passar a informação aqui. Com certeza. Liris, foi muito legal. Daria pra gente fazer, sei lá, uns 20 podcasts com você de tanta coisa legal e curiosidades, mas eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente, principalmente as meninas, já deve estar falando, pô, quanta coisa interessante, porque ou conhece alguém ou se identifica com algum dos problemas, né? Porque a gente falou aqui de forma muito superficial, mas tenho certeza que isso deve ser aprofundado quando você trata ou quando você vai realmente e põe foco no problema da pessoa, né? E a informação, quando chega para a mulher que está passando por algum desses problemas que ela ouviu aqui,
Vai ajudar, né? Sem dúvida. Mais uma vez, o teu canal do Instagram é o... @cinesiopélvica. @cinesiopélvica. Você não vai se arrepender, porque a Liris Vu vai dar várias dicas legais para você que é profissional da área, para você que tem interesse em ter uma pepeca saudável, uma qualidade de vida em todos os sentidos, não fazer xixi na calça, não ter dor na relação sexual, sofrer com muitas dores na período menstrual, né? Não ter dor. Desalargar a moça também, né? Um monte de coisa aí. Muito obrigado pela sua visita, muito obrigado de verdade. E espero que você volte mais vezes aqui. Vai voltar, tem bastante coisa ainda pra gente conversar, né, Liris? Muito bacana, eu fiquei muito feliz com o convite. E de verdade foi um prazer imenso ter essa conversa aqui com vocês, uma conversa descontraída, né? Foi muito bacana, obrigada mesmo. O prazer foi todo nosso. Então, este foi o podcast da Pepeca Saudável, muito prazeroso, e a gente espera ouvir vocês na próxima quinta-feira. Rojão, diga. Eu queria deixar um recado para quem está nos ouvindo, deixar a sua crítica, a sua sugestão, sua pergunta. Deixe o seu canal. Estamos também no YouTube, porém é sem imagem por enquanto, muito por enquanto. E ative o sininho, isso é importante para nós. E no Spotify, no Deezer, no iTunes, seja onde for, segue a gente lá também, que isso é importante para o nosso trabalho, né? E a gente fica feliz porque a gente consegue ver que cada vez mais pessoas estão curtindo e estão seguindo. É o teu negócio. Se você gosta, curta. Se você não gosta, indique para os seus inimigos ou inimigas. Mas fala para eles ouvirem 3, 4 vezes o mesmo episódio também. Exatamente. Um beijo para quem é de beijo. Um abraço para quem é de abraço. Beijo, Liris. Um beijo aí para todo mundo. Valeu, Rojão. Tchau. E a gente se ouve quinta-feira que vem.